Seja muito bem-vindo à aula número 2 de Dicas para Professores de Ciclismo Indoor, dicas para fazer com que você seja muito melhor como um professor de ciclismo indoor. Eu aqui, Cláudio Tonon, pronto para ensinar vocês mais uma coisa que é fundamental durante as suas aulas. Você, instrutor, você, professor de ciclismo indoor, que está aí me assistindo agora no YouTube, não se esqueça que toda vez que você vai dar aula, você vai precisar muito, mas muito mesmo de tudo que eu vou falar aqui e agora. Então, se prepara para uma aula mega legal e o tema hoje são dicas básicas. Seja simples, seja fácil de ser entendido pelos seus alunos e que muitas vezes é negligenciado pelos nossos queridos instrutores e professores que acham que usar de uma linguagem muito técnica, rebuscada ou simplesmente não falar nada faz com que sua aula tenha mais alunos. E, né, como não podia de ser, né, olha o que vai ter hoje de novo nessa super aula, gente. Nós vamos ter aquele super PDF, exatamente, o PDF do Pedal Indoor. E, né, hoje eu queria que eu tenho 4 recadinhos para vocês antes da gente começar essa aula. E, bum, tá aqui os recados. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, no nosso canal aqui no Universo do Ciclismo Indoor, se inscreve agora. Vai lá, clica, aperta no botãozinho aí que está logo abaixo aí do vídeo, aqui embaixo, se inscreve no canal. E se eu fosse você, vou até por aqui entre parênteses, ó. Se eu fosse você... opa. Peraí. Deixa eu desfazer aqui, gente. Tá vendo? Esse negócio de... Quem sabe faz ao vivo, né? Se eu fosse você, ativava as notificações. Sabe por quê? Vem vindo muita coisa nova aí no universo do ciclismo indoor. A partir de outubro, assim, ó, nós teremos uma semana recheada de informações, vai ter muita coisa para contribuir para você, professor, instrutor de ciclismo indoor e, a partir de outubro, também para gestores, coordenadores e algumas palhinhas para alunos também. Então, fiquem ligados no nosso canal. E aí, ó, a partir do momento que você se inscreveu aí embaixo, vai lá, aperta a mãozinha. Dá um like aí, aperta a mãozinha aí, dá um like na mãozinha, porque ajuda o YouTube a distribuir melhor esse vídeo aí para quem gosta e a gente vai crescendo, e quanto mais a gente cresce, mais empolgado para fazer as coisas a gente faz. E se você quer saber mais sobre ciclismo indoor, mais como ser um grande professor de ciclismo indoor, vai lá, corre lá no Instagram agora, abre seu celular, ó, pum, faz assim, ó, pega seu celular, abre ele aí, assim, abriu, aí o que você faz? Abre lá no Instagram, digita assim na lupinha, não precisa nem por arroba, né? Cláudio, deixa eu ver, será que eu apareço para mim aqui? Cláudio R, não? Apareci. Vai lá, clica nesse nomezinho aqui e aperta para seguir. E assim você também vai receber muita coisa. E lógico que no final da aula eu vou deixar para vocês uma senha que vai fazer com que você consiga baixar o PDF de tudo que eu escrever aqui nessa aula. Deixa eu ver se tem um jeito aqui. Acho que tem um jeito de eu... cara, tinha um negócio aqui. Será que é isso aqui? Tela inteira? Aí, ó, assim fica muito mais bonito, né? E aí, olha só, gente, para você que está assistindo, se você assistir até o final essa aula, lá no final eu vou dar uma dica para vocês, uma dica não, né? Eu vou dar uma senha, e no link aqui, ó, nos comentários aqui embaixo, você vai ter um link onde você vai clicar e você vai conseguir baixar o PDF. Mas o PDF está fechado, claro. Você só vai conseguir baixar o PDF se você assistir a aula inteira e colocar a senha que eu vou deixar para vocês no final. Eu não sei se vocês sabem, semana passada meu computador tomou um banho e eu fiquei sem computador, né? Dessa forma, garrafa perto do meu computador só na água, e agora eu uso um teclado sem fio e deixo meu computador longe de mim. Assim, eu não corro risco de derrubar nada nele, tá bom? Então, isso é só para a gente começar. Mas espera aí, Tonão, sobre o que nós vamos falar? Olha lá, ó. Nós vamos falar exatamente sobre isso aqui. Dicas básicas, o sucesso está na simplicidade. E claro que essa é a dica do dia, né? Ó, seja simples, tenha muitos alunos sendo
simples dando aula. Porque quanto mais simples você for dando aula, mais pessoas você conseguirá atingir durante a sua aula. Mais pessoas você vai conseguir falar com elas. Por exemplo, você vai receber um aluno novo e ele vai ficar feliz, porque ele vai entender o que você fala, ele vai conseguir fazer o que você fala e, mais coisas você vai aprender nessa aula, então não sai daí. Mas vamos começar a nossa aula falando o seguinte, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó, para separar as coisas. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, vamos lá, vou até pôr em letra maiúscula. Opa, esse teclado ainda dá um pau em mim. O que são dicas básicas? Então, não, peraí, o que são dicas básicas? Muita gente ainda tem dúvida disso. Né? Muita gente acha que, assim, ó, eu não sei nem explicar o que nego acha que é dica básica, mas eu vou falar para vocês o que é. Dica básica é, vamos pôr númerozinho aqui, primeiro, número 1. O que a dica básica é? Ela é uma dica simples. Ah, jura por Deus, Tonão, que ela é uma dica simples? Isso, ela é uma dica simples, exatamente isso. Mas, Tonão, isso eu já sei, cara. Ah, não, tem alguma coisa aí que é diferente, né? Que eu preciso. Não, cara, não. Dica básica, deixa eu mudar aqui para ficar mais bonitinho. Vamos pôr aquele negócio aqui do Google. Ah, aqui, marcadores. Isso, dica simples. Aí, gente, olha só. O que mais que uma dica básica é? Elas são dicas fáceis. Ah, verdade, Tony, que a dica básica é fácil? Ela precisa ser fácil. Ela precisa ser simples de entender, fácil de fazer, simples. Ela tem que ser assim, gente. Tem que ser. Dica básica é dica básica. Peraí, o que mais que a dica básica é? Olha que legal, são dicas, olha isso, talvez você nunca tinha pensado nisso, necessárias. Pô, como assim, então não? Dicas necessárias. Dicas básicas são dicas que precisam ser fáceis de simples de entender, fáceis de fazer e necessárias para que seu aluno, para que seus clientes, vamos por, vai? Clientes tenham sucesso ao realizá-las. Ah, muito bem. Faltou um N aqui, né? Tenham. Muito bem, obrigado, Google. Aqui, bom, exato. Dicas básicas, gente, são dicas que, olha só. Pô, não, mas eu dou essas dicas na minha aula. Será? Será que dá mesmo? Será que dá mesmo? Presta atenção. Fica até o final dessa aula, porque eu vou mostrar várias coisas para vocês que vocês precisam prestar atenção quando a gente fala de dicas básicas. Porque, dá uma olhada. Quando eu falo de dicas básicas, ela precisa ser muito simples de fazer, muito fácil de entender e necessárias para o aluno ter sucesso na aula. Ah, então não, mas calma, você vai saber mais sobre isso. Peraí. A frase é assim, ó, já entendi. Já entendeu o quê? O que você já entendeu? Você já entendeu? Você já entendeu que ela é extremamente importante, fundamental e tudo. Então, vamos escrever aqui com letra maiúscula, né? Deixa eu ver, não, letra minúscula não. Importante, vou escrever a frase, né? Ó, dicas básicas são importantes, fundamentais, necessárias e... Não, e tá bom. E tá bom. Olha lá. Dicas básicas são importantes, fundamentais e necessárias. Espera aí. Por que elas são assim? Agora vamos entender, por quê? Ela tem um alvo principal. Então, não, como assim um alvo? Exatamente, seu cliente. O cliente, vamos escrever assim, ó, a pessoa que faz a sua aula de bike indoor na academia. Pô, Tonão, por que a dica básica é o grande porquê de eu usar a dica básica é o cliente? Sabe por quê, Porque assim, ó, primeiro, presta atenção, você facilita a vida dele.
Quando você dá uma dica básica, você facilita a vida do seu aluno, você facilita a vida do seu cliente, você facilita a vida daquela pessoa que está na sua frente. Sabe por quê, meu? Porque ele vai ouvir, ele vai entender, ele vai fazer e ele vai falar, pô, essa aula é mais fácil do que eu imaginava. Outra coisa que a dica básica faz, ela ensina o seu cliente o que ele precisa fazer na aula para ter sucesso. Peraí, Tonão, você está falando que são dicas básicas que levam ao sucesso da minha aula? Claro, se você não começa... Você já viu aquela história? Se você não começa do básico, você nunca chega no avançado. Toda pessoa muito boa começou do zero. Ou você acha que os milionários começaram milionários? Eu conheço um cara que recebeu uma herança. Puta, quantos, né? Fala sério. A maioria dos caras hoje de grande sucesso começaram de baixo. Muitas pessoas de grande sucesso começaram de baixo. Cara, eu me considero uma pessoa que teve muito sucesso no ciclismo indoor. Eu sou treinadora, sou professora há 18 anos, treinadora há 16, coordenador do RPM há quase 8 anos. E, sabe como eu comecei? Dando uma aula simples para uma pessoa. Então, né? Eu acho que... E aí eu comecei com o básico, fui aprendendo até chegar no avançado, saca? Então, mas precisa do básico. Vamos lá. Outra coisa, deixa seu cliente feliz. Como assim, não deixa meu cliente feliz? Cara, você já se sentiu realizado e feliz quando você consegue fazer alguma coisa? Quando alguém te ensina o passo a passo de fazer da forma mais simples de ser feita, da forma mais fácil de ser entendida e extremamente necessária para que você conseguisse chegar no seu próximo passo. Você já sentiu isso? Cara, quando você sente isso, é mágico. Então, você fica muito feliz. O seu aluno também, seu cliente também. Outra coisa, traz resultados para o cliente. Então, não, como assim traz resultado? Cara, gente, para muitas pessoas na sua aula, fazer o básico, fazer o simples ali, que é só, sei lá, o simples, para ela traz resultado, só dela estar ali. Porque muitas vezes, quando você não usa as dicas básicas, você acaba levando seu cliente embora. Porque ele acha que a aula é difícil, ele não entende o que você fala, ele não... E aí, sabe o que ele faz? Vaza. E não volta mais. Aí ele vai fazer aula com outra pessoa. Aí você fica assim, mas aquele cara não dá aula tão bem quanto eu. Mas não é que ele dá aula tão bem quanto você, é porque ele ensina o básico primeiro. O aluno entende e aí ele fica na aula. Fato, meu. Isso é fato. Isso é fato, você já deve ter vivido isso. Fala aí, você não está vendo isso passando? Vocês que são professores mais antigos não estão vendo isso passar na sua frente? Do tipo, é verdade, o Tonão tem razão, cara. Às vezes eu perdi um aluno para aquele professor que estava começando. Por que será? Porque ele faz o básico. Então, você também deve fazer. E outra coisa, né, que geralmente o básico, como a gente falou lá em cima, o básico é fácil. E se é fácil, ele consegue fazer. E se ele consegue fazer... Opa, vamos arrumar aqui. Ele fica feliz, que está escrito ali em cima, traz resultado, e o que ele faz? Adivinha. Adivinha o que ele faz? Traz mais gente para a sua aula. Convida o amigo para fazer sua aula, porque ele fala que a sua aula é demais. Aí sabe que... outra coisa, ele fala que sua aula é fenomenal. Calma, mas não, você está me dizendo que o aluno, ele pega uma dica básica e fala que a minha aula é fenomenal. Cara, eu tenho certeza absoluta que com dicas básicas, o seu aluno vai olhar para você e vai falar assim, caraca, essa aula é muito massa, só porque ele consegue te entender e fazer. Vamos apostar? Começa a usar. Mas enfim, esse é só o começo. Até agora, gente, eu só falei para vocês sobre o que é uma dica básica e por que você deve fazer ela. Vamos lá, além de eu ter falado para você se inscrever no canal e tudo mais, eu falei o que é uma dica básica, tá vendo? O que são? Dicas simples, fáceis, necessárias, entendi, tá bom, são dicas importantes, fundamentais, necessárias, por quê? E vamos por aqui, por quê e
Opa. Para quem? Oh. Eu sei que está a letra maiúscula. Ah, aqui. Para quem? Para quem? Para o meu cliente. E aí eu expliquei para vocês por que é tão importante para o seu cliente. Ah, tá bom, vai tu não. Ah, eu entendi. Agora, mas eu faço isso. Cara, mas será que você faz? Vou cortar aqui. E aí eu vou perguntar, eu vou escrever assim, ó, o grande erro dos professores / instrutores em relação às dicas básicas. Pô, não, mas peraí, você está falando para mim que tem erro? Tem um erro aqui? Tem um erro socrático, como dizia, como diz algumas pessoas, socrático. Vou até deixar esse aqui bonitinho, esse parágrafo aqui, eu vou até pôr ele no meio, porque isso aqui, todo professor precisa olhar isso. Vamos lá. Qual é o grande erro dos professores em relação a isso? Sabe qual é o grande erro, que eles falam assim, ó, sabe o que esses professores falam? Acelera. Ou subiu, ou senta. Ou, que mais? Para cima. Nossa, esses são péssimos. Ou devagar. E, na minha opinião, o pior deles, pedala. Ah, jura por Deus, jura por Deus, jura por Deus. Então, você está me falando o seguinte, vê se não passa... Ó, gente, presta atenção no que eu estou falando agora, presta atenção. Ó, olha aqui para mim, ei, olha aqui para mim, ó, olha nos meus óculos. Quando você fala acelera para o aluno, a frase é acelera para onde? Quando você fala subiu, você já falou que você estava numa montanha desde o começo da música, e no meio da música você fala subiu, para quê? Ou você fala para ele senta, é claro, se ele está em pé, ele vai fazer o quê? Sentar, né? Mas como? Aí você fala para cima onde, gente? Para cima onde? Né? Para cima que jeito, né, cara? Isso é um dos assuntos que me dá sede, porque me dá nervoso de falar. Olha só, outra coisa, quer ver? Quer ver outra coisa que acontece? Devagar. Tá bom, devagar quanto? Quase parando, né? E o pior de tudo é quando o professor vira para o aluno e fala assim, ó, pedala. Não, eu estou aqui sentado numa bicicleta e eu não vou pedalar. Eu resolvi que agora eu vou ficar sentado, só aqui sentado, parado, olhando para sua cara. Né? Então, eu não vou pedalar. Então, gente, isso aí é o maior erro do instrutor. Sabe por quê, Isso aí gera no aluno uma coisa muito ruim. Quer ver outra coisa que atrapalha? Ó, nome... Opa! Falar somente o nome da posição ou número, tá? Então, tipo, alguns programas usam nome, outros usam números. E aqui, porque não, mas espera aí, você fala que no RPM a gente tem que falar o nome da posição? Isso, para quem é instrutor de RPM e está assistindo esse vídeo, eu falo que tem que falar o nome da posição, seguido de como fazer, seguido das dicas básicas. Ah, mas qual é a dica básica que eu tenho que dar? Não sei, não sei qual programa você dá aula, entendeu? Quem é do RPM sabe. Se você não sabe qual dica básica vai fazer o curso de RPM comigo. Você pode fazer o curso comigo de RPM, lá eu ensino qual dica é a básica, entendeu? Por isso que os caras que fazem RPM, aqueles que estudam bonitinho, eles sabem exatamente o que eu estou falando agora. E depois eu vou falar uma outra coisa legal. Aí, olha só. Peraí, você está me dizendo que isso é um erro falar isso, o nome da posição ou o número? Assim, ó, se você não falar, ó, quer ver? Vou pôr aqui, ó, vou apagar isso aqui, que eu não gostei. Falar não explicar
o que falou. Pronto, fica melhor assim, né? Assim fica melhor, muito bem. Presta atenção, ó. Deixa eu empurrar isso aqui tudo para baixo. Isso. Oh, caramba, hein? Tá, hoje eu tô apanhando isso aqui. Muito bem, olha lá. Peraí, então você está falando que se eu só falar o número da posição e não explicar tal, causa grande confusão no meu aluno? Causa, fica mais difícil dele fazer. Fica, gente, lógico que fica. Você já deve ter sido aluno algum dia, você sabe que isso acontece. Agora, por quê? Né? Por que é ruim fazer isso? Vamos lá, né? Eu tenho que explicar. Vou explicar. Primeira coisa, gera confusão na cabeça do aluno, do cliente. Eu ia falar aluno, mas a gente está usando outro termo agora. Na cabeça do cliente. Cara, posição 1, posição Q, posição sei lá, posição racing, sei lá, o nome da posição. Se você fala só isso e não explica, meu, gera confusão na cabeça dele. Ele fica muito confuso. Sabe? Como ele fica confuso, o que acontece? Ele não faz. Se ele não faz, você já sabe o resultado, é só rolar para cima aí no PDF, ou a hora que você baixar seu PDF, ou voltar o vídeo, a hora que você baixar o PDF, você vai estudar. Segundo, essa é foda, perde mais de 50% das pessoas que estão na sua aula. Então, não, como assim eu perco mais? Porque assim, ó, a gente tem 3 tipos de aluno: o aluno que ouve, o aluno que vê, o aluno que sente. Quando você fala algo que ele não entende, provavelmente o que não sente não sabe e o que ouve também não entendeu. Automaticamente, só o cara que te vê está fazendo com você. Isso quer dizer que você perdeu mais de 50% do seu aluno, daqueles alunos que estão ali naquele momento, por não ser simples, fácil e tudo mais. E isso atrapalha muito, porque o que acontece? Ele não volta para a sua sala de aula, porque ele acha que sua aula é difícil. Então, você perde sim. E quando eu digo perde, é naquele momento. A hora que você dá uma explicação para o seu aluno, o que o aluno fala? Não entendi. Mas ele fala? Não, ele não faz. Vou contar uma história disso para vocês. Outra coisa, atrapalha o aprendizado dos seus participantes. Você atrapalha o aprendizado deles. Porque se mais de 50% não entende, isso quer dizer que, cara, ele fica ali na aula boiando, parecendo, ele se sente um idiota fazendo aula, porque ele não entende o que você fala. E aí, o que você faz? Continua. Meu, fala sério, né? Mais uma vez, tá vendo a importância de uma dica básica na sua sala? Cara, todo mundo aqui fica assim, eu preciso saber sobre o ciclo do pedal, eu preciso saber sobre como criar, né? A última aula que eu dei foi sobre cenários ciclísticos, isso é legal também. Mas, meu, puta, animal. Cara, mas se você não fizer o básico, você não vai ter aluno para criar o fantástico. Guarda isso, hein? Então, outra coisa, gera frustração. Como assim, Tonão? Como assim? Gera frustração. O cara não entende o que você fala, ele não consegue fazer, ele não consegue chegar no final da aula direito, ele não aproveita a aula. O que ele fala? Meu, que chatice, boring, eu não vou fazer mais essa aula. Aí ele vai ficar lá na esteira, na musculação, porque lá o professor da musculação, você que está assistindo, que é professor de ciclismo indoor, o instrutor de ciclismo indoor, e dá aula de personal, você não fala para o seu aluno toda vez que ele vai fazer um agachamento, que ele tem que colocar o joelho na direção da ponta do pé, que ele tem que contrair, enfim, entendeu? Você não dá as dicas básicas para ele fazer um exercício, por que na bike você não dá? Fala sério, não é verdade? E aí, olha o resultado. Sabe o que acontece? Sabe qual é o resultado desses erros? Sabe qual é? Adivinha. Menos pessoas na sua aula de bike indoor.
básicos. Fala sério, ó, é muita jeguice da nossa parte, né? Muita, desculpa o termo aí, gente. Mas é muita burrice da nossa parte. Por quê? Quando eu não dou as dicas básicas corretamente, quando eu não falo o que eu tenho que falar para facilitar a vida do meu aluno de forma simples, porque essas dicas são necessárias e tudo mais, quando eu não faço isso, sabe qual é o resultado? Quando eu fico aí falando, pedala, subiu, sentou, acelera, enfim, né? Quando eu fico falando isso, sabe o que acontece? Você perde pessoas. Imagina, porque se toda semana entra um aluno novo na sua aula, por que sua aula não está cheia todos os dias, entendeu? Por que não tem fila esperando? Agora, porque, olha o resultado aqui, ó, menos pessoas, você não é básico, você não ensina direito, bom, tá aí, ó, olha o que acontece, né? Olha o que acontece. Mas a gente tem uma forma de remediar isso, né, meu? Nós temos uma forma, vamos lá, vamos conversar assim, ó. Vamos ver. Deixa eu fazer o risquinho aqui para a gente separar isso aqui. Tudo bem. Vamos entender na prática, né? Na prática. Dicas básicas. O que que eu, na prática, como é que é? Como é que eu dou dicas básicas? Vamos lá, primeira coisa. Primeira coisa. Será que tem um númerozinho aqui? Acho que tem, né? Aqui. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer... Opa, vou tirar o maiúsculo. Dizer coisas simples. Exatamente, eu preciso dizer coisas simples. Quais coisas simples que eu preciso dizer? Né? As coisas simples que eu preciso dizer são... onde segura... Peraí, vamos tirar aqui que não ficou legal. Dicas básicas. Dizer coisas simples. 2 pontos. Agora, né, põe o númerozinho aqui. Bom, o que eu preciso falar? Então, ó, onde segura no guidão, na bike, né? Vamos melhorar, na bike. Beleza, 2. O que mais? Qual a velocidade que eu devo pedalar? Parece simples demais, né, gente? 3. Tipo de treino, ou trecho, ou música. 4. Onde eu sento. Enfim. Tá vendo? Puta, não, mas isso é simples demais, cara. Eu tenho que ficar falando isso na minha aula. Isso é muito simples. As pessoas vão enjoar da minha aula. Cara, quem vai enjoar da sua aula? Ninguém vai enjoar, meu. Sabe por que ninguém vai enjoar? Porque eles vão conseguir fazer. Eles vão entender melhor eles vão entender melhor a sua aula. Eles vão entender melhor o que eles precisam fazer. Eles vão conseguir fazer. Que isso que é tão importante quanto o resto. Então, o que você precisa? Simplesmente fazer. Entendeu? Sacou? Você só precisa fazer, falar, ó, na prática, o que você tem que fazer? Isso aqui, ó. Chegar e dizer coisas simples para ele. Onde ele senta, onde ele segura, qual velocidade ele tem que pedalar, coisas simples, meu. Eu não sei que aula você dá, mas se você dá RPM, você já sabe o que você tem que fazer. Se você dá outra aula e acha difícil ficar montando aula e pensando nisso, vai fazer o curso do RPM, porque no curso do RPM você vai conseguir saber o que fazer. Tudo isso, gente, é para facilitar a vida de quem? Do seu cliente, meu. Por isso. Agora, deixa eu contar uma história para vocês. Como dizia, né, em homenagem ao meu amigo Vinícius Tubarão, nosso contador de histórias. E essa semana fez 41 anos, ganhou um presentão ontem. Vamos lá. Qual é a história? Não sei se vocês sabem, eu sou treinador, né, como muita gente sabe, né, eu sou treinador Les Mills, RPM, né? Eu sou treinador Les Mills RPM e eu dei treino pelo Brasil todo, né? De RPM. E eu dei um treinamento que se chamava, cara,
módulo de treinamento avançado. A gente chamava ele, na época, de MTA. Né? E aí, por que eu quero contar essa história para vocês? Quando eu comecei a dar esse treinamento, chegava lá na hora do treinamento, a gente falava algumas coisas para os professores, tinha uma parte bem prática sobre técnica, e depois tinha uma parte bem legal sobre como ensinar. E aí eu comecei a perceber que os professores tinham uma super reclamação, né? Eles reclamavam demais, que tipo, porque não sabia por que eles estavam fazendo aquilo, porque os alunos deles não faziam o que eles queriam. E aí, quando eu ia vê-los dar aula, né, quando eles tinham que fazer uma apresentação, o que eu via, é que eles não falavam o que tinha que ser feito. Eles queriam que os alunos praticamente adivinhassem o que precisava ser feito, o que era difícil, porque, afinal, o aluno não está ali para adivinhar o que fazer, o aluno está ali para simplesmente fazer, ele está ali para ser atendido, o seu cliente está ali para fazer uma aula, da melhor aula que ele puder. E eu percebi, que nessas idas e vindas aí, né, dos modos de treinamento avançados, né, isso aqui, o Vini está aqui só para ser mencionado, tá, gente? Foi aniversário dele essa semana, 41 aninhos, vai lá dar parabéns para ele no Instagram. Aí, olha só, os alunos, eles não faziam as coisas. Os professores reclamavam e o que eu percebia era que, cara, era culpa dos professores. Eles não falavam o que tinham que falar. Eles pulavam a parte mais importante, que é a básica. Eles pulavam. E aí, o maior feedback era esse, tipo, cara, você precisa falar o simples. Você não está fazendo a parte mais simples do negócio. E por não fazer a mais simples, os alunos não conseguem te acompanhar. Aí ele fala, não é possível. Aí ele ia dar a música, filmava a música dele, e a hora que ele assistia era verdade, ele não falava o básico. E o básico precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito, toda aula, né? Assim como na musculação, assim como em todos os treinos. Você precisa dar dicas básicas, que são as dicas mais simples para o seu aluno conseguir fazer e sair dali realizado. Então, isso aí, gente, acontecia assim, ó, do que os caras... A maior reclamação é eles não fazem o que eu peço. Lógico, você não fala. Né? Aí, é lógico que eles não fazem. É porque você não faz. Meu aluno fica lá viajando enquanto eu estou falando. Cara, ele está viajando porque você não fala de uma forma que ele entende. Porque a hora que você falar de uma forma que ele entende, ele não vai ficar viajando, ele vai ficar prestando atenção em você. E a dica básica serve para isso, para fazer com que ele consiga fazer. Pode ser que o aluno, não preste atenção em nada na sua aula, a não ser na dica básica, porque é o que ele precisa. Imagina que todo aluno iniciante precisa muito da dica básica. E se você não dá, você está expulsando seu aluno. Nossa, vou até anotar essa frase aqui. Quando não damos as dicas básicas, estamos expulsando nossos novos participantes da aula. Cara, é a mais pura verdade essa frase. Essa frase, caraca, olha, isso aqui agora acabou de ser um lampejo da mais pura felicidade em concluir isso aqui agora, entendeu? Porque, é a mais pura verdade. Quando você não dá dica básica, você está expulsando. Você tem noção que é isso ou não? Você tem noção que é isso? Você está expulsando o aluno novo, o novo participante da sua aula. Mas os antigos ficam. Ficam, mas eles vão embora a qualquer momento. Agora, o novo é aquele cara que você precisa cuidar dele. Porque se você dá a dica básica, o novo e o antigo aproveita. Se você só dá a dica avançada, o novo não aproveita. E o que você faz? Expulsa ele. Caraca, eu vou pôr essa frase aqui até em vermelho. Porque, ela vai se tornar um mantra. Né, Quando não damos dicas básicas, estamos expulsando os nossos novos participantes da aula. Guarda isso, hein? Guarda isso. Mas daí vem o que os professores falam muito, né? Frases de professores / instrutores de aulas
Deixa eu pôr letra minúscula aqui. De aulas de bike. Quais são as frases dele? Vamos lá. Primeira frase, né? A primeira frase que eles falam, mas toda vez caramba, hein? Eu tenho que falar essas dicas? A resposta é... sim, toda vez você tem que falar, toda vez. Mel, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Lembra? Essas dicas são Opa, deixa eu pôr aqui, ó. A resposta é sim. Porque essas dicas são fundamentais para você não expulsar seu novo participante. Você precisa, né? Você precisa. E outra coisa que acontece. Deixa eu pegar aqui, pôr a resposta para baixo aqui, ó. Não. Sim. E aí, ó, as dicas são fundamentais. Que mais? Sabe o que mais que acontece? As pessoas aprendem aos poucos. Isso quer dizer o quê? As pessoas, elas aprendem aos poucos. Então, num dia ela pega uma dica básica, no outro dia ela pega outra, ela vai aprendendo várias coisas aos poucos. Isso ajuda muito, porque ó, as pessoas têm audição seletiva. Elas ouvem o que elas querem, então vai ter aula que ela vai ouvir uma dica básica sua, vai ter aula que ela vai ouvir outra dica básica sua, e assim por diante, ela vai melhorando, isso vai mudando ela de nível, ela vai mudando de nível, ela vai ficando mais feliz, e, depois eu vou falar qual é o resultado de tudo isso, né? Quer ver outra coisa? Traz mais alunos, mais novos participantes para nossas aulas. Porque eles conseguem fazer. Faz sentido ou não? Beleza. Segunda coisa, frases de professor. Vamos rolar aqui. Aqui, como criar novas dicas básicas. Essa é a frase de professor. Sabe como? Ixi, peraí, deixa eu empurrar isso aqui para baixo. Aí. Isso aqui ficou melhor. Vamos pôr aqui em negrito e itálico. Muito bem. Como criar novas dicas? Cara, a frase é assim, ó. O básico é básico. Você não tem que ficar floreando muito, cara. Você só precisa falar de formas diferentes e não ficar criando dica básica é dica básica. Por exemplo, quer ver uma? Vamos pegar uma dica básica. Agachar. Quando você fala agachamento, qual é a dica básica? Joga o bumbum para trás e vai para baixo, agacha, como se fosse sentar. Como se fosse sentar, dica básica. Você vai ficar falando assim, ó, agora imagina que você está sentando numa cadeira de balanço. Agora imagina que você está sentando num banco duro. Imagina que você está sentando numa cadeira gamer. Não, você vai falar somente que você precisa sentar. Dica básica é dica básica. Então, seja fácil. Só uma formas diferentes de falar. Só isso, uma hora você fala... imagina que você está sentando, uma hora você fala bumbum para trás, uma hora você fala assim, senta para trás, enfim, whatever, né? Você vai procurar para sua aula. Outra coisa que você pode fazer, ó. Outra pergunta dos professores, né? Onde eu aprendo essas dicas? Onde se aprende? Cara, se você é professor de RPM, na sua apostila tem, no seu treinamento, na sua capacitação teve. Se você não é professor de RPM, você pode aprender com quem te ensinou a dar aula de bike indoor. Ou vir para a nossa tribo, vir fazer parte do nosso pelotão, e dessa forma você aprender tudo que você precisa falar na hora que você precisa falar, tá? Mas uma forma de se aprender é com outros instrutores ou professores. Eu vou até por aqui, ó,
atualizados. Eu sempre gosto de escrever isso. Sabe por quê? Se o cara não é atualizado, meu, sai de perto desse cara. Esse cara só vai te dar trabalho. Ele não fala nada que serve, entendeu? Ele só fala o que ele fala e aí você vai aprender menos do que você imagina. Então, ó, foca nessas pessoas que são atualizadas, apaixonadas pelo programa e tal. Outra coisa, né? Eu falei no manual do seu curso, seja qual for ele, se for RPM, enfim, qual for, vai lá no manual, tem as dicas básicas. Ou, né, meu, o clichê, né? Estudando. Vai no Google, pesquisa, digita lá, assiste aulas aqui no canal, sei lá, enfim, ouve os podcasts, que sempre sai uma dica legal, enfim, nós gravamos um podcast sobre técnica esses dias muito legal, nós gravamos um podcast sobre posição, então, é só você olhar aqui no canal, né? É só você olhar aqui no canal e que você vai achar muita coisa legal para você aproveitar. Caso não consiga olhar aqui no canal, não tem problema. Usa essas duas outras ferramentas aqui que também dá. Se você quiser, você pode fazer aula online com outros professores. Por exemplo, comigo. Você pode fazer aula comigo e ouvir um monte de dica básica. Ok? Vamos lá. Beleza. Para fechar nossa super aula de hoje, né, é claro, né? Para fechar nossa super aula de hoje, vem aquela parte bem legal, que é a dica do Tonon para as dicas básicas. Fala sério, quem não quer aí? Vocês querem uma dica do Tonon? Não, muito bem, então vamos lá. Vamos pôr em negrito, itálico, e eu gosto de pôr aqui na frente. Não, não é mais. Pom, 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 3 e 2 setinhas assim, ó. Isso para ser especial. Qual é a minha dica para você que está aí, ó, professor, que está assistindo a aula agora, né, que está vendo esse vídeo? Qual é a minha dica para você começar a fazer mais? Primeira coisa, faça mais aulas, né? A primeira coisa é faça mais aulas com outras pessoas. Assim você vai aprender, tá bom? Você vai aprender a como fazer isso aí, você vai ter mais dicas, enfim. Procure um curso que te ensina tudo isso. Para quem é professor de RPM, instrutor de RPM, já fez o curso. Se você não lembra, assiste as aulas, vai lá na manual que você vai lembrar. Mas a dica principal sobre isso aqui, vou até escrever em letra maiúscula. Está escrito aqui no meu roteiro, viu, gente? Pense que está ensinando uma criança. Eu adorava essa frase quando eu comecei meus treinamentos. Criança de 3 anos. Cara, essa dica, ela é de ouro. Imagina que você está ensinando uma criança de 3 anos. Então, seja simples, seja fácil, seja mostra a importância, mostra o quanto é necessário, o quanto é fundamental para o seu aluno ouvir aquela dica e aproveitar aquela dica. É isso que você precisa fazer. Então, toda vez que você for dar uma aula de bike indoor, toda vez que for dar uma aula de ciclismo indoor, sei lá qual aula que você dá, para mim não importa, o que importa é você levar através da bicicleta indoor, através da bike indoor, isso, cara, presta atenção, pensa que você está ensinando uma criança de 3 anos, essa é a principal dica. As duas de cima é fácil de fazer, agora isso aqui, cara, não é tão fácil, né? Eu não sou pai, não sou mãe, não tem problema, pega seu sobrinho, explica para o seu pai, com a sua mãe, vê se eles entendem. Minha mãe tem 61 anos e faz aula comigo, bonitinha, cara, vocês precisam ver, gente. Ela nunca tinha pedalado na vida dela, ela começou a fazer aula hoje de sapatilha, bermuda de bike. Sabe por quê, Porque eu ensino ela o básico para ela conseguir, para ela ter. Sabe por que ela comprou uma bermuda? Porque ela adorou fazer a aula. Sabe por que ela comprou uma sapatilha? Porque ela queria ter mais resultado. E, quando você pensa dessa forma, o que acontece com você, vou até pôr aqui, o que acontece quando fazemos isso, temos muito mais chances de ter mais alunos, ser reconhecido e ganhar mais por isso. Parou de funcionar, hein? Volta aí, ganhar mais
pelas aulas que damos. É isso que acontece, gente. É isso que acontece quando você vai e dá uma super aula, dando dicas básicas. As pessoas voltam para suas aulas. E aí, quando elas voltam, cara, puta, não tem preço. Sabe por quê? Não tem preço. Porque elas ficam muito felizes. Elas ficam muito, 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 muito mais contentes por ter conseguido fazer, por ter conseguido completar, por ter feito o que você pediu de uma forma simples, 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 simples. Então, façam isso. Assistam essa aula de novo, tal. Mas onde eu acho essas dicas? Não sei, vai fazer um treinamento, pega o manual do seu treinamento, procura pessoas, tenham mentores, né? Mentores podem ajudar vocês, né? Deixa eu escrever, vou até escrever aqui, ó. Aqui, ó. Vou escrever aqui, né? Outra frase assim, ó, é quem pode me ajudar? Aí a resposta é, tenha mentores, tenha pessoas perto de você que possam te ajudar a chegar lá, entendeu? Que possam te ajudar a aprender mais, a discute aula com ele, né? Eu tenho alguns mentorados, os quais eu ajudo a serem cada dia melhores dentro da aula. Então, faça a mesma coisa, procure pessoas que podem ajudar, né? E para fechar a nossa aula, deixa eu copiar aqui de novo. Deixa eu copiar desde aqui, né? Para a gente pôr lá, ó. Ctrl+C, vamos lá para baixo. Ctrl+V, olha lá. Nossa super aula sobre dicas básicas, né? Pô, fala sério, né? Ninguém imaginava que as dicas básicas eram tão importantes durante a aula. Vamos revisar, então, ó. A gente viu o que são as dicas, são dicas simples, fáceis, necessárias para o seu cliente, porque e para quem o cliente, ele é o foco do nosso negócio. Vou pôr até em azul. Azul é minha cor preferida. Cadê o azul que eu gosto? Esse aqui? Não, ficou muito azul? Não, ficou ruim, né? Então, vou mudar. Eu adoro, né? Azul é minha cor preferida. Então, ó, é o cliente, ó, você deixa seu cliente feliz. Não quero mudar. Você facilita a vida dele, olha quantos porquês você tem. Aí, qual é o maior erro? O maior erro são essas coisinhas aqui, ó, abomináveis coisas, subiu devagar, para de falar isso na sua aula, seu cliente não entende o que é isso. Entendeu? Por que é ruim? Tá aqui, ó. O pior de tudo, gente. O pior de tudo, ó. Você perde 50% das pessoas. E o erro, olha só, né? Quanto mais a gente faz isso, menos pessoas na nossa aula a gente tem. Então, cara, para, isso mata. E como fazer isso? Fala para o seu aluno onde ele segura, a velocidade, o tipo de treino, onde ele senta, enfim. Né? Lembra dos professores que eu falei? E, ó, essa frase aqui vai ficar para a história, hein? Quando não damos as dicas básicas, nós estamos expulsando nossos clientes, nossos novos participantes da aula. E aí, ó, se você fala essas frases, a resposta já está aqui. E sempre, a dica principal, pensa que você está ensinando uma criança de 3 anos na sua aula. E aí você vai conseguir fazer isso. E é claro que a senha de hoje é dica básica, tudo junto e com letra maiúscula. E aí, daqui a pouco, você pode clicar no link aqui embaixo, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like lá, lógico, né, para o Instagram. Vai lá, me segue no Instagram, tá bom? E baixa o seu PDF do Pedal Indoor, que vai ajudar você a dar aulas muito melhores. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu estou aqui, eu e meu time, para ajudar você, professor, instrutor de Ciclismo Indoor, a ser cada dia melhor e ter aulas cada vez mais cheias. Então, se você gosta do ciclismo indoor, se você é aluno, isso aqui você vai até para um aluno, lá para o seu professor ver, e assim você vai ter grandes aulas. Nos vemos no próximo sábado. Um grande abraço e tchau!